Olá a todos e todas. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo sobre química orgânica, que essencialmente se resume à química do carbono, mas não se restringe a somente ele. Mas antes de iniciar a aula, de fato, eu gostaria de dar um aviso. Felizmente a nossa turma, e tanto a turma de engenharia de materiais quanto a engenharia têxtil vai ganhar uma monitora. Uma monitora para as duas turmas, que é a Maria Júlia, e ela vai nos auxiliar aí durante o semestre letivo. Ela já foi monitora no semestre anterior, nessa mesma disciplina, então ela vai ter aí mais uma situação aí de convívio com vocês, acadêmicos, onde ela vai auxiliar vocês com a disciplina de Química Orgânica. Eu gostaria de lembrar que a monitoria em si, ela não é uma segunda aula. Existe um momento para a aula, que é aqui, comigo, e a monitoria é uma situação onde você vai ter aí um auxílio quanto a algumas dúvidas que você tenha, ajuda ou auxílio com a resolução de algum exercício, alguma tarefa, mas não necessariamente é um segundo momento de aula onde ela vai ter que repetir o que foi dito aqui. Tanto até que na situação aí de ensino virtual, ensino à distância, até isso provavelmente não vai acontecer, porque caso você não tenha entendido alguma coisa, você pode retomar o vídeo que eu fiz e continuar, tentar reassistir ou pegar uma outra fonte até para entender aquele conteúdo. Mas só para evitarem de sobrecarregar a monitora, né? Haja vista que nós temos aproximadamente 45 alunos inscritos nessas duas turmas dessa disciplina. Então, se todos buscarem ela com dúvidas que poderiam já ter sido resolvidas aqui, olhando mais uma vez a mesma aula, vai acabar tornando humanamente impossível para ela. Ela vai ter alguns horários disponíveis. Esses horários são na segunda, terça e quartas-feiras. Na segunda-feira, das 6 horas da tarde, das 18 horas até as 20 horas. Na terça-feira, durante o período da tarde, das 13 horas, das 14 horas até as 14. Das 13 horas até as 16. E na quarta-feira, pelo período da manhã. Então, ainda a gente vai fazer talvez alguns ajustes quanto a esses horários, mas eu creio que tendo uma dispersão grande em relação à semana, né, horários à noite, à tarde e pela manhã, isso já vai conseguir aí alcançar boa parte da turma. Nossos encontros, as nossas aulas são aqui na quarta e na sexta, e aí vocês têm segunda, terça e quarta como horários disponíveis para monitoria. Gostaria de lembrá-los também que a monitora não vai estar disponível na semana da prova. Eu já pedi para que ela faça isso para justamente evitar sobrecarregar ela e também para evitar qualquer tipo de atitude por parte dos alunos de fazer com que ela tenha que resolver exercícios ou questões que são referentes a uma prova ou uma avaliação. Haja vista até que vocês vão ter bastante tempo para fazer essa avaliação, então eu não gostaria que ela resolva os exercícios por vocês durante a prova. Então, para inibir isso, durante a semana da prova, ou a semana provável que existirá a prova, não haverá monitoria, ok? Então façam bom proveito. Ela está inscrita já nas duas turmas, eu já coloquei ela no ambiente mudo, é a Maria Júlia, ela está ali habilitada como monitora, e aí em breve, acho que na semana que vem eu mando uma mensagem ali para deixar evidente aí um link de aula, caso vocês queiram
fazer encontros pelo Google Meet com ela. Então, eu creio que vai ajudar bastante. Ela já ajudou bastante aí no semestre anterior, auxiliando a professora Lidiane, e eu acho que dessa vez também vai propiciar um bom momento aí, facilitar que vocês consigam entender esses conteúdos de química orgânica. Bem, dados os avisos, vamos começar a disciplina. A química orgânica, ela se traduz na maior parte dos tempos na química do estudo do carbono, do átomo de carbono. Nem sempre foi assim. A primeira definição ou a primeira diferenciação de química orgânica, ou pelo menos nem nessa época era assim, mas sim pelo menos uma cisão entre áreas da química, foi em 1807. Olha só quanto tempo Berzelius estava, né, em 1807, até do desenvolvimento de um modelo atômico que nós vimos no semestre passado, aí, que envolvia as teorias, tanto lá da Grécia Antiga, mas o primeiro modelo um pouquinho mais moderno foi possível com um modelo que John Dalton nos trouxe, né? John Dalton era da mesma época que Berzelius. Então, mesmo não tendo a noção de estrutura da matéria, de organização da matéria, o que se traduz na ideia de átomo e de molécula, já existiam algumas vertentes ideológicas de maneira a discriminar áreas da química. Uma dessas áreas era os compostos que eram derivados de organismos vivos. Como eu comentei, em 1807, até os modelos atômicos e modelos de moléculas eram coisas rudimentares, eram noções rudimentares sobre a matéria. Então o pessoal nem sabia como que a matéria se organizava, nem do que ela era constituída. Notem que o Tratado Elementar de Química, escrito por Antoine Lavoisier, ele veio quase 80 anos depois do que eu estou falando agora. O Tratado Elementar de Química, que é onde fundamenta a química como um campo da ciência, ele foi escrito em 1889. E só com o Tratado Elementar da Química, eu estou falando sobre ele, porque só com esse Tratado Elementar de Química que começou-se a normatizar as coisas de uma maneira coesa e coerente. Só a partir dele que nitrogênio se chamou nitrogênio, oxigênio é oxigênio, e só a partir dele que percebeu-se que a água era constituída de hidrogênio e oxigênio, e não que a água era um elemento químico. Mas em 1807 não era essa concepção que existia. Em 1807, os cientistas pensavam que existiam elementos químicos denominados sangue, saliva, urina, éter. O éter, uma concepção de alma, né? Eles acreditavam que isso seria também um dos elementos, um dos constituintes da matéria, e que todos os compostos que eram vivos, todos os compostos que provinham de organismos vivos, eles eram de uma classe diferente dos compostos derivados de minerais. E isso até tem uma lógica legal, porque olha só, quando você pega a rocha, qualquer composto mineral que venha de uma rocha, você percebe diferenças físicas e químicas notáveis, distinguindo um do outro. Como eu comentei, a química dos organismos vivos aqui
tinha desde aqueles líquido biliar, né? Líquido biliar. Eles acreditavam que isso era um elemento químico. Eles faziam destilação de formiga. E eles conseguiam extrair o ácido fórmico com isso. Mas eles, quando eu me refiro a eles, os cientistas da época, né, eles acreditavam que esses compostos aqui, eles eram diferentes em essência, em natureza, de compostos que eram derivados de minerais. Então, o que a gente tem aqui, ó, concha moída, que é o carbonato de cálcio, silicatos, que é areia, né? Dióxido de silício, compostos de alumínio, compostos de ferro. Todos esses compostos minerais aqui apresentam uma distinção muito grande, até em aspecto físico, né? Todos esses aqui que eu citei são sólidos, cristalinos, a temperatura e pressão ambiente. Isso daqui é tudo líquido, né? A polaridade desses compostos é diferente. Um deles, esses aqui, apesar de solúveis em água, tinham uma certa solubilidade que era, apesar de solúvel, era diferente do que apresentava em magnitude de solubilidade esses outros compostos. Enfim, existe até uma lógica boa em distinguir esses compostos minerais dos compostos derivados de organismos vivos, e até a época era o estado da arte e da ciência, era o que se sabia, e era a forma como eram normatizadas as coisas. E aí surgiu até, nessa mesma época, a teoria do vitalismo. A teoria do vitalismo expressa que é impossível converter um composto desses, um composto derivado de um organismo vivo, em um composto mineral. Essas classes de compostos eram tão distintas entre si que não seria possível converter um em outro. Até o dia que, por 20 anos, essa ideia, essa teoria do vitalismo ficou presente na sociedade acadêmica e científica da época, até que Friedrich Wöhler sintetizou um composto que é orgânico, que é bem conhecido, a partir de um mineral. Esse mineral aqui, o cianato de amônio, ele é um sal de origem mineral que, quando aquecido, tem uma reorganização ali dos átomos e ele se transforma em algo que eu não citei ali. É algo que nós mamíferos, nós humanos e todos os mamíferos excretam esse composto, essa molécula. É a ureia. Hoje cedo aí você provavelmente tem acordado, ido no banheiro e você despejou ali, eliminou do teu organismo um pouco da ureia. O próprio nome já dá um indicativo de como que você faz isso, né? Então, a ureia, ele é um composto orgânico. Um composto orgânico, a gente já vai ver o que define necessariamente um composto orgânico de um composto inorgânico, mas, de maneira geral, esse composto que era expelido somente por organismos vivos, como o caso dos mamíferos, foi obtido através do aquecimento de um sal. Então, Friedrich Wöhler, ele quebrou a teoria do vitalismo.
porque ele conseguiu fazer com que um composto que é de origem animal fosse obtido através de um composto mineral. Então, atualmente, a química orgânica ela é definida através de um elemento químico aqui, ó, que está presente aqui, ó, o carbono. Então, a química orgânica ela fala muito sobre o carbono, mas ela não se restringe a somente compostos de carbono. Na verdade, a química orgânica ela investiga os compostos que são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né? O sulfur, né? Que é o enxofre. Então, na maioria das vezes, pelo menos a temperatura e pressão aí que ocorrem na superfície do nosso planeta, esses compostos aí conseguem se combinar de diversas formas. Nós vimos ali que, olha só, pegando a estrutura do cianato de amônio, tem todos os átomos que eu comentei anteriormente, né? Carbono, nitrogênio, aqui, sal inorgânico, estão todos eles ali, só não tem o enxofre, que eu comentei, que também é um dos átomos que são frequentes aí na química orgânica, mas aqui você tinha todos esses elementos. Obviamente aqui a equação só mostra o rearranjo desses átomos, né? E o que eu tenho aqui à esquerda é o que eu vou ter à direita, mas a química orgânica, ela geralmente é a área de estudo sobre o átomo de carbono, bem como os átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esses 5 elementos químicos, eles são a base de tudo. E aqui, quando eu falo de tudo, eu estou falando de tudo da vida, né? De uma maneira biológica. Então, você tem proteína, vitamina, enzima, são todas moléculas orgânicas, moléculas que só vão apresentar aqueles elementos químicos e, conforme nós já vimos, né? Aqui. Nós vimos lá no curso de Química Geral, quando eu abro a tabela periódica, eu abro essa tabela e eu tenho que imaginar ela como um mapa. E um mapa que me informa algumas propriedades físicas e químicas. E aqui você percebe que aqueles elementos que eu tinha escrito anteriormente, aqui, vou colocar aqui em cima, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, faltou o hidrogênio aqui, tá? Todos esses elementos, eles estão para o lado direito da tabela periódica. Notem, todos eles estão no bloco P, que vocês já sabem o que é, né? Todo esse grupamento aqui é o que chamamos de bloco P da tabela periódica. Em suma, tá vendo aqui, enxofre também é um composto, também é um elemento que frequentemente se apresenta nos compostos orgânicos, mas não é tão frequente. Se você teve a curiosidade de pegar ali o livro de química orgânica que eu citei, vocês vão perceber que tem umas 1.200 páginas muito bem escritas sobre esses compostos, sobre compostos que são derivados desses elementos. Então aqui eu tenho, antes ali eu tinha comentado 5, podemos incluir o fósforo também, mas pelo menos esses 5 primeiros aqui são os mais frequentes. Então eu não vou encontrar elementos, aliás,
moléculas ditas orgânicas com elementos que não estejam aqui no bloco P, com exceção de hidrogênio, claro, mas existe uma outra definição, né? Uma ramificação da química orgânica, que é a química organometálica. Aí sim, tem esses elementos químicos ali, esses 5, 6 elementos químicos do bloco P e metais, compostos organometálicos, que estão em voga ultimamente, né? Estão sendo feitas muitas pesquisas em cima disso, justamente porque compostos organometálicos têm uma imensa aplicabilidade na cinética química, bem como na catálise química. São compostos que auxiliam algumas reações químicas, e isso facilita a reação química de maneira que ela acontece de uma maneira muito mais rápida. Então, eu uma vez havia comentado sobre fenômenos de catálise em superfícies. Em breve, no curso, eu vou comentar mais alguns aspectos, mas que eu só gostaria mesmo de distinguir que existe compostos ditos organometálicos, mas que a gente não vai abordar muito nesse curso. No curso de Química Orgânica, a gente vai tratar esses compostos aqui, quais são as possibilidades de combinação entre esses elementos, né? Então, esses elementos, eles sim são obtidos, como eu comentei ali da teoria vital, eles são obtidos da natureza, né? Moléculas que contêm ligações químicas entre esses elementos são obtidos da natureza. Você encontra aí carboidratos, vitaminas, até alguns ácidos provenientes de moléculas que você encontra na natureza. Desde um extrato de um óleo essencial, como eu comentei ali, antigamente era feita a destilação de formiga para obter o ácido fórmico. Através dos fluidos corporais também existem aí alguns compostos que eram possíveis obter. A própria ureia, né, era obtida através da urina humana. Também era um trabalho um tanto quanto laborioso destilar, né, porque eu já vi que você tem um grande volume de urina, deveria destilar aquilo para chegar até uma massa sólida, que geralmente também continha, mas continha em sua totalidade, ureia. Então, o que acontece é que, apesar dessas curiosidades, a química orgânica ela não se restringe a somente compostos que são obtidos de fontes naturais. Hoje em dia, a química dos compostos sintéticos é algo que impulsiona a economia de todos os países industrializados. Ao teu redor você consegue perceber isso, principalmente construção de tecidos, plásticos e remédios, polímeros, né? O polietileno tereftalato, que é a garrafa PET, agora existem até tecidos ali, o fleece, né? Que é um aproveitamento da garrafa PET, todos os plásticos, como o polietileno tereftalato, o polietileno, em suma, que é o composto aí que produz as sacolinhas de supermercado e sacos de lixo, né, o polietileno, até plásticos mais duros, espumas de poliuretano, as aplicações, a fórmica, né, que é uma condensação do ácido fórmico, que anteriormente era obtido da formiguinha, coitadinha, né, que tinha que ser destilada para ser obtido. Hoje, claro, é feita de outras fontes, né? Mas é isso que faz a fórmica, que é o revestimento dos móveis, né? De uma maneira geral. Antigamente, eu acho que vocês nem sabem o que é isso, mas antigamente as pessoas escutavam música não através de streaming, mas e sim de
discos de vinil, né? Então, vinil, vamos ver se não abre nenhuma. Então, esses discos aqui são também polímeros advindos do acetato de polivinila, né? Uma cadeia carbônica que tem cloretos em sua estrutura. Nós temos, por exemplo, além do vinil, há também os poliésteres, ou seja, vários ésteres, que é utilizado amplamente aí para construção de tecidos. E por fim, e não menos importante, nós temos praticamente todos os fármacos sintéticos, que aí tanto analgésicos, antitérmicos, hormônios, vitaminas, tudo isso que é empregado como remédio são, na maioria das vezes, aí também compostos orgânicos sintéticos. Então, essas moléculas orgânicas, elas podem ser elencadas, né, aliás, todas as substâncias do universo, melhor dizendo, podem ser elencadas em substâncias orgânicas ou substâncias inorgânicas. Então, as substâncias orgânicas, elas vão apresentar um átomo de carbono, vão apresentar uma cadeia alquílica, que eu já vou apresentar, eu já vou comentar mais sobre isso. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo que contenha carbono seja um composto orgânico. Por exemplo, o dióxido de carbono é um composto inorgânico, CO2, ou bem como o monóxido de carbono. Folhas de grafite, folhas de grafeno, nanoestruturas que contenham carbono, eles não são ditas moléculas orgânicas, não se apresentam como moléculas, então não são substâncias orgânicas. Então agora fica meio confuso, né? Mas como assim você veio falar que tem carbono, mas pode conter nitrogênio, oxigênio, enxofre, mas algumas delas não necessariamente. Por exemplo, dióxido de carbono, aqui tem carbono e oxigênio. Qual que é o problema? Por que não podemos enquadrar o dióxido de carbono como uma substância orgânica? É uma pergunta que você pode estar se fazendo agora, não é? Então, os compostos orgânicos e os inorgânicos, além da constituição química, alguns outros indícios, algumas outras características os distinguem, perfeito? Então, os compostos orgânicos, eles têm ligações, ou pelo menos quase todas são covalentes. Lembra lá também quando comentava sobre a tabela periódica? Olha como foi válido aquele momento para nós, né? Que nós vimos lá na Química Geral. Lembra que quando em um certo momento eu distingui as ligações que eram feitas entre os elementos aqui do bloco P, e quando eles faziam ligações só entre eles e em relação aos outros grupos. Então, com exceção de hidrogênio aqui, se você tiver carbono, oxigênio, pegando aqui essas estruturas, metano, etano, etino, etanol, ácido acético, acetona, todos os compostos orgânicos, todos eles têm ligações, aqui as estruturas semi-empíricas, estruturas mínimas, né? Onde você, por mais que não esteja vendo a conformação tridimensional, você consegue perceber já também, lá no curso de Química Geral, você viu que lá quando a gente calculava a carga formal, calculava as estruturas de Lewis, demonstrava as estruturas de Lewis, você percebe aqui, lendo essa estrutura, que os tipos de ligação que temos aqui são ligações do tipo carbono-hidrogênio,
carbono, oxigênio. Não dá para saber se é uma simples ou uma dupla, mas a gente só precisa manter a informação importante que mantenhamos em mente que tem ligações do tipo carbono, hidrogênio e carbono, oxigênio e carbono, carbono. Então, esses tipos de ligações químicas aqui, vou aumentar a tela aqui para facilitar, esses tipos de ligações químicas são as ligações químicas que estão acontecendo entre os elementos do bloco P, com exceção do hidrogênio. Então, são ligações covalentes. E geralmente, na grande maioria, compostos orgânicos são compostos que apresentam esse tipo de ligação, em detrimento dos compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos apresentam ligações iônicas. E a ligação iônica se caracteriza por uma diferença de polaridade grande. E lembra lá, também foi falado isso. Nós tínhamos elementos que eram mais eletronegativos e outros mais... Justamente quando a gente entendeu, compreendeu o fato de afinidade eletrônica, energia de ionização, esses modelinhos, essas formas de ver os elementos químicos, essas propriedades dos elementos químicos, se traduziu numa ideia de que esses compostos poderiam ou não formar íons. E aí alguns que formam íons vão formar ligações iônicas. Compostos orgânicos, na maioria das vezes, principalmente, quando eu falo aqui maioria das vezes, é por causa que eu estou falando de uma maneira geral no nosso planeta, né, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 1 atm de pressão e 25 graus Celsius são as condições normais ambientes. E nessas condições, os compostos orgânicos, na maioria das vezes, são gases, líquidos e sólidos, mas a predominância são para gases e líquidos. Os sólidos, eles têm pontos de fusão baixo. E aqui, menos 360 graus Celsius é baixo. Quando você compara, por exemplo, o ponto de fusão de um sal qualquer, o ponto de fusão do cloreto de sódio é algo próximo de... Ficou feinho aqui, deixa eu só corrigir. O NaCl, o ponto de fusão dele é algo próximo a 900 graus Celsius. Então, esses sólidos iônicos têm um ponto de fusão muito maior. Os sólidos orgânicos, os compostos orgânicos, os sólidos orgânicos não vão apresentar uma temperatura de fusão, ou seja, o ponto de derretimento, o ponto onde passa do estado sólido para o estado líquido, não vai ser tão alto quanto um composto inorgânico. Uma grande parte dos compostos orgânicos são insolúveis em água. Nós vamos ver aí os alcanos, por exemplo, os alcenos também, são compostos aí derivados do petróleo, em grande parte, né? E eles são insolúveis em água, até por uma diferença de polaridade e até por consequência disso daqui, né? Do tipo da ligação química. Uma ligação química que não tem uma diferença de eletronegatividade tão grande é uma ligação química que não vai ter uma polaridade grande, portanto, compostos que não são polares tendem a não se dissolver em compostos polares. Esses também são solúveis, esses compostos orgânicos, portanto, são solúveis em solventes orgânicos. Tá? Eu vou comentar mais quando for pertinente. Outra consequência, essas soluções não conduzem corrente elétrica, consequência da ligação covalente. Quando eu
queimo, quando eu faço a combustão de um composto orgânico, é muito difícil que ele permaneça no estado de agregação molecular que ele estava antes de ser queimado. Aqui tem um exemplo mais clássico, ó. Vou colocar aqui o exemplinho mais clássico que você consegue perceber isso. Então, o açúcar, ele está na fase cristalina, bonitinho ali, ele tem uma estrutura, ele é um composto orgânico também, C6H12O6. Então tem uma estrutura de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Várias hidroxilas presas a um ciclo de 6 carbonos. Quando você aquece esse açúcar, vai fazer ali uma pipoca caramelizada, né? Então olha só, por mais que ele tá sólido, cristalino aqui, que não é algo que se enquadra direito naquela minha tabelinha, mas você não precisa nem aquecer muito ele, chegando a 100, 120 graus Celsius, você transforma ele em caramelo, né? Você tem um aspecto físico bem diferente. E aqui essas não ficaram... Vamos ver aqui, açúcar derretido, se fica melhor, né? Aqui, bacana, bonito. Olha só, tá uma cor diferente, um estado de agregação diferente. Se você esfriar esse açúcar, se você resfriar ele, você não consegue obter novamente açúcar na fase cristalina. Por mais que você resfrie ele muda a estrutura. E até do jeito que está sendo mostrado aqui nessa figura, né, tem uma receita de como fazer caramelo aqui. Aqui está mostrando até ele um pouco mais enegrecido do que aquele ideal ali para fazer a caldinha do flan, né, do pudim de leite. Porque aqui nesse estado você já aqueceu tanto o açúcar, quem já teve o infortúnio de fazer isso na cozinha vai perceber que gera um cheiro de fuligem, de algo queimado, de papel queimado, tá entrando, algo está entrando em combustão. E se você não prestar atenção, fica preto, né? Se transforma em carvão. Ou seja, toda aquela estrutura carbônica presente no açúcar, a estrutura e a organização que eu já peguei aqui, a organização das estruturas da sacarose, glicose, frutose, maltose, né, que são açúcares complexos, né? Toda essa estrutura aqui, essa organização é quebrada e vai para o espaço. E quando é quebrado, você perde a função que a estrutura molecular uma vez teve, bem como perde as propriedades moleculares. Então, se o aquecimento for muito grande, as estruturas são degradadas de tal forma a decompor as moléculas. Então, isso é diferente dos compostos inorgânicos. É bem difícil você botar fogo em sal, né? Você pode até jogar ele na chama ali, pegar sal de cozinha e colocar na chama do fogão, você vai perceber que vai formar uma chama amarela, esverdeada, mas em suma você não vai quebrar, destruir a estrutura do sal. Geralmente você vai perceber ali que na parte de baixo do teu fogão está todo o sal que você jogou, né? Então ele está ali íntegro. Você precisa de uma temperatura muito alta, mais do que precisaria ali para derreter. Ainda vai bem longe até você conseguir fazer com que ele reaja quimicamente a ponto de degradar a estrutura do sólido cristalino. A parte que fundamenta também a existência desses compostos orgânicos é que esse último item aqui é um problemão para nós, né? Porque, como eu falei, muito do que
é utilizado na nossa vivência aí, os produtos, as commodities aí que são utilizadas de maneira industrial para produzir bens de consumo para nós, são reações que são lentas também, são advindas de reações químicas um tanto quanto lentas. E isso não nos é interessante, né? Porque a ideia é que você vá para um laboratório e tente fazer a reação química acontecer o mais rápido possível, porque você quer transformar reagentes em produtos, e isso muitas das vezes é vantajoso, né? Como eu falei, serve para desenvolver produtos que são interessantes para nós, como alimentos, como medicamentos, como materiais para construção, tudo, né? Combustíveis. E esses compostos orgânicos, eles têm como característica geralmente ter caminhos reacionais lentos, o que também é uma diferença dos compostos inorgânicos. Então aqui fica bem caracterizado o que diferencia os compostos orgânicos dos compostos ditos inorgânicos, tá bom?